Ok. Bom dia, turminha do sexto ano. Aqui a gente tá mais em uma videoaula, né? Nesse meu canal, para a gente poder dar continuidade aos nossos conteúdos do ano letivo, né? Mais precisamente desse terceiro bimestre, que retomamos as aulas de ciências. Vejam só, eu parabenizo a todos que estão, aos poucos, na verdade, que estão me dando retorno, né, das atividades que eu estou enviando, no caso da semana passada, que foi a correção sobre aquela atividade que a gente já tinha visto explicações sobre cadeia e teias alimentares, não é isso? Então, foi feita a correção, poucos alunos estão dando retorno, isso é ruim, porque só esses que vão estar, com certeza, já com suas notas garantidas durante o ano, enquanto que os outros vão se aperrear, mesmo estando no grupo. Ou seja, tem alunos que estão no grupo e que não estão fazendo as atividades. É diferente da realidade de um aluno que não esteja no grupo. Esse pode não estar por vários motivos, que aí a gestão vai ver como vai fazer com essa situação, certo? Mas, como eu estava dizendo, parabéns aos que estão participando, aos que estão me dando retorno, tá assistindo às aulas, às explicações. E agora eu estou fazendo questão de eu mesma tentar explicar esses conteúdos, ao invés de mandar conteúdos de videoaulas de outros professores, certo? Porque eu acho que aí vocês já vão se acostumando com minha metodologia, que foi tão pouco que a gente teve contato presencial em função do início da pandemia, não é isso? Vejam, passando adiante, a gente vai para o capítulo 57, perdão, para a página 57, capítulo 4 do livro de vocês. Repetindo, página 57, capítulo 4, certo? Onde fala aí, níveis de organização do corpo humano, do nosso corpo, no caso. Como é que nosso corpo se organiza? O nosso corpo, ele é formado por um conjunto que pode-se dizer, é formado por partes que em conjunto proporciona a vida do nosso organismo, ou seja, proporciona condições para que a gente possa permanecer vivos. Desde estruturas microscópicas, a gente é formado, até estruturas macroscópicas. E a professora está começando a falar difícil. Vejam só, nós somos formados desde estruturas microscópicas, ou seja, que a gente não consegue ver a olho nu, que são os átomos, a estrutura macroscópicas, que é a que a gente o quê? Consegue ver a olho nu. Então, estruturas microscópicas, o próprio nome já está dizendo, a gente só consegue ver com o uso do microscópio. E as estruturas macroscópicas, macro, grande, a gente consegue ver a olho nu, certo? Então, eu coloquei um esquema lá no grupo de vocês, que vocês devem passar para o caderno de vocês, que ainda é mais detalhado do que tem na página 59 do livro de vocês, certo? Por quê? Porque aí vocês vão ter uma ideia mais detalhada de como é complexo o nosso corpo, certo? Nós somos formados desde átomos, certo? Que são estruturas extremamente pequenas, a gente não consegue ver a olho nu. Os átomos vão formar moléculas, como por exemplo a molécula da água, do gás carbônico e outros que a gente tem no nosso corpo. Essas moléculas vão formar as organelas. O que danado são organelas, professoras? São estruturas que tem dentro das nossas células, que compõem as nossas células. Essas organelas, por sua vez, vão formar quem? As células do nosso corpo. Nós temos centenas de milhões de células formando o nosso corpo, o corpo humano, certo? Então, essas células, por sua vez, especificamente, vai formar determinados tipos de tecidos. Tecidos da minha pele, tecido do meu coração, tecido do sangue. O sangue é um tecido, certo? Tecido que vai formar o cérebro, tecido que vai formar nosso estômago e assim por diante, os nossos ossos, certo? Esses tecidos, por sua vez, e especificamente, cada tecido específico vai formar o quê? Um órgão específico. Vamos dizer, tecido epitelial vai formar a pele. Os tecidos cardíacos vai formar o coração, que é um órgão, como a pele também é um órgão, certo? Células
nervosas vão formar o tecido nervoso, como por exemplo, nosso cérebro, o encéfalo e a medula espinhal. Tecido ósseo vai formar os nossos ossos, o nosso esqueleto e assim por diante. Órgãos em conjunto vai formar o nosso corpo ou organismo. Então vejam a complexidade nossa, do ser humano. Se eu fosse me limitar a colocar o que está no livro de vocês, eu só colocaria que os seres humanos são formados por células, tecidos, órgãos e sistemas. Só que a gente não é só formado por isso. A gente é formado desde microestruturas, estruturas extremamente pequenas, certo? Há estruturas que a gente chama de microscópicas, há estruturas macroscópicas, ok? Então, vocês vão entender quando vocês verem lá o esquemazinho que eu coloquei no grupo para vocês passarem para o caderno. Ou escrevendo e desenhando, quem tem habilidade, e pintando, ou então consegue com o pai, com a mãe ou com alguém que possa, sem sair de casa, a pessoa que tem condições de sair quando for sair, para imprimir e colar no caderno, certo? Virando a página, aí tem a questão aqui, na página 57, a gente passa para a página 58. Fala justamente dos níveis de organização do corpo humano, que eu, por sinal, já me adiantei e falei, certo? Só que tem um detalhe aí que eu não falei, que é importante falar, a questão da doação de órgãos. É muito importante, já que vocês conversem com os pais de vocês, se vocês têm interesse de doar os órgãos de vocês, certo? Tem órgãos que a gente já consegue doar em vida, ou seja, com vida, sem nos prejudicar, como está dizendo aqui nesse boxezinho da página 58, ó, onde está aqui o títulozinho, ó. Negativa familiar para transplante de órgãos ainda é muito grande, ou seja, tem muitas pessoas que ainda que posso dizer, contrária à doação de órgãos, certo? E o que é que a gente pode doar com vida, professora? Tá aí. O que é que a gente pode doar com vida? Um rim, uma parte do nosso fígado, porque o nosso fígado ou a nossa glândula hepática é uma glândula que se reconstitui. Se a gente tira um pedaço, ela se regenera, certo? A medula óssea, certo? Que é como se fosse popular tutanozinho, que é como uma gordurinha que tem dentro dos nossos ossos e que produz as células do nosso sangue, certo? E um dos nossos pulmões. E a gente continua com vida se a gente quiser ajudar alguém da família ou alguém muito próximo que a gente tem muito bem querer por ela, certo? E depois de morto, o médico só vai considerar morto uma pessoa quando tiver morte encefálica. Aí vai ver se está em condições de doar e aí pode doar várias partes do corpo, córneas, que não foi falado, e outras partes do corpo. O único órgão que não pode ser transplantado do nosso corpo, qual é? O nosso cérebro. É impossível a pessoa doar nossa personalidade, tudo que a gente herda ao decorrer do nosso tempo de crescimento até a morte, certo? Mas todas as outras partes, infelizmente aqui no Brasil ainda não tem uma habilidade de aproveitar tantos órgãos como, por exemplo, nos Estados Unidos, Califórnia. Eu não lembro onde é que aquele apresentador Gugu Liberato, ele morava, mas quando ele morreu por aquele acidente doméstico, ele doou praticamente todo o corpo dele, foi doado. Foi um gesto muito bonito por parte da família, até a pele, gente. Lá nos Estados Unidos conseguiram doar dele. Então, assim, de quase tudo se tira do corpo para fazer doação. Mas, infelizmente, aqui no Brasil ainda não tem recurso, tecnologia que pode se tirar recuperar, na verdade, não é nem recuperar, aproveitar uma boa parte do nosso corpo. Mas já tem alguns, no caso, que já estão ajudando, né? E podendo ser tirado. Bom, isso aqui foi para dar, no caso, vocês poderem comentar isso em casa com os pais, falar o que é que eles acham, certo? Se vocês têm interesse, isso é bom a gente estar informado, ok? Bom, passando para a página 59, a gente já viu o esquema, certo? Com os níveis de organização do nosso corpo, do corpo humano, certo? Que vai desde estruturas microscópicas a estruturas macroscópicas. Aí a gente vê aqui uma ilustração abaixo onde fala aí, ó, célula, a unidade que compõe a diversidade.
Como para esse livro, esse autor, ele começa os níveis de organização de um ser humano a partir de célula, então ele não vai começar de átomos, certo? Eu só coloquei aquele esquema para que vocês coloquem no caderno, para vocês saberem que antes das células tem o quê? As organelas. Antes das organelas tem o quê? Moléculas. Antes das moléculas tem os átomos. Então, as moléculas não aparecem, as células não aparecem do nada não, ok? Então, como o autor começa de células, então ele vai começar a ver a cada um dos níveis a partir das células, certo? Quem fez a primeira análise das células foi, na verdade, quem fez a primeira análise de uma célula, que não é nem a análise de uma célula, mas quem identificou como uma célula foi esse cientista, esse físico, Robert Hooke. Antes dele, um comerciante, Hansen e Zacarias, 2 fabricantes de óculos, esses também já tinham descoberto, na verdade, tinham montado o microscópio. Foi a partir do microscópio de 2 fabricantes de óculos que Robert Hooke achou interessante e criou seu próprio microscópio, como está aí na página de vocês aí, ó, do livro, na página 59. Eu vou até mostrar aqui para vocês verem. Esse microscópio daqui, vocês podem visualizar, esse microscópio foi o microscópio que Robert Hooke utilizou, certo? Para analisar a célula e dar o nome a essa estrutura de célula. No entanto, antes de Hooke, o microscópio foi descoberto por 2 fabricantes de óculos. Vendo a invenção desses 2 fabricantes de óculos, achando interessante, ele pegou e montou seu próprio microscópio, certo? E quando ele montou, ele começou a fazer análises de estruturas biológicas, ou seja, com vida. Ele pegou, por exemplo, um pedacinho de cortiça. O que é um pedacinho de cortiça? É um pedacinho de madeira já destacada da árvore, do troncozinho da árvore, colocou bem fininha, uma fatia bem fina na lente do seu microscópio e analisou e viu que dentro dessa fatia tinha umas lacunazinhas, uns buracos, entre aspas, ou umas lacunas ou cavidade que ele chamou de célula. Só que naquela época ele só via isso, porque o microscópio era um microscópio simples. Embora uma novidade, embora algo novo e importante para a época, mas para hoje em dia a gente sabe que existe muito mais condições. O homem já está em microscópio eletrônico de última geração. Mas para aquele momento esse microscópio era top de linha, certo? Então foi capaz de ver que dentro da cortiça existiam estruturas internas que ele deu o nome de célula. Mais adiante, outros cientistas, aproveitando os estudos de Hooke, viu que não só as células, não só os vegetais, como as plantas que ele viu da cortiça, mas também os animais eram formados por essas lacunas, por essas cavidades, por esses buracos que foram chamados de células. Então, passou a criar a teoria celular. Quem foi que criou a teoria celular? Foi Theodore e Sheldon, ou Mathias e Theodore, dizendo que toda planta e todo animal, ou todo animal e toda planta eram formadas por células. Até então, só sabia que as células eram cavidadezinhas, mas não via o que é que tinha dentro dessas cavidades, que hoje em dia a gente já sabe que dentro de uma célula tem organelas, tem núcleo, tem citoplasma, certo? Mas naquela época, para aquele momento, já era muito importante o descobrimento das células, ok? Alguma dúvida? Eu vou estar disponível de segunda a sexta, certo? Para tirar a dúvida de vocês, se vocês não estiverem entendendo com a minha explicação aqui, com o livro de vocês, ok? Aí, em seguida, além da teoria celular, surgiu também a classificação dos seres vivos, ou formado por uma única célula, ou formado por 2 ou mais células. Na natureza, os seres vivos que são formados por uma única célula são chamados de unicelulares. Quem são esses seres vivos? Unicelulares. O próprio nome já está dizendo, formados por uma única célula. Exemplos na natureza, professora, desses seres vivos que são formados por uma única célula.
só tem as bactérias e protozoários. São os únicos seres vivos da natureza formados por uma única célula. E se o ser vivo, na verdade, sim, outro detalhe, a própria célula da bactéria, a própria célula do protozoário já é o seu corpo, já é o seu organismo, porque não tem muitas células, certo? E se não for o ser vivo formado por uma única célula, como é o caso da bactéria e dos protozoários? Como vão ser chamados? Pluri ou multicelulares, como tem no livro de vocês. Outros organismos são formados por duas, o livro já vai logo dizendo muitas células, mas a partir de duas ou mais células, um ser vivo ele é chamado de multi ou pluricelular, certo? Quem são esses seres vivos na natureza? Temos algas, temos fungos, temos plantas e temos animais como nós. Todos os animais, plantas, uma parte das algas e os fungos são seres pluricelulares ou multi. Pluri da ideia de muito, pluri e multi da ideia de muitas. No caso aqui se refere a muitas células, ok? Virando a página, aí vocês vão ter esse boxezinho aqui, ó. Nesse box vocês vão ter justamente uma estrutura de um microscópio. O estudo da célula só foi possível graças a quê? Vamos parar para refletir direitinho? Só foi possível o estudo da célula porque teve origem ao quê? A esse aparelho que a gente chama de microscópio. Para aquela época, ultrapassado que a gente vê hoje, não é isso? Mas para que... Na verdade, vamos organizar as ideias. Para aquela época, esse microscópio era algo de última geração, top de linha, como se diz hoje em dia, certo? Hoje a gente vê que existe microscópio de alta geração, de alta resolução, de última geração, que dá uma visão muito detalhada do objeto que se quer analisar, avaliar, certo? Mas naquela época, esse simples microscópio de uma só lente, como era o caso dos fabricantes de óculos de Janssen e Zacarias, como também o como é o nome dele? Do físico de Hooke, Robert Hooke, e já tinha duas lentes, certo? Já era chamado de composto. Era importantíssimo, porque foi capaz de avaliar objetos, na verdade, partículas de seres vivos que não podia se ver antes, porque não tinha uma lente mais adequada para isso. Então, Hooke e, na verdade, Leeuwenhoek, que era, no caso, um comerciante que também aproveitou-se da ideia dos fabricantes de óculos e produziu seu próprio microscópio. Ele era muito curioso nas áreas de ciências e contribuiu muito para essa área. Ele também produziu na época, esse comerciante, Antônio van Leeuwenhoek, ele produziu também esse microscópio e fez muitas análises de partículas de seres vivos. Ele tirava resíduos do dente e aí colocava na lâmina e aí via micro-organismos, como a gente chama hoje em dia, mas naquela época ele chamava de micróbios, que são as bactérias. Ele pegou o sêmen dele mesmo, colocou lá na lâmina e viu também umas estruturazinhas se mexendo, que a gente hoje sabe que são os espermatozoides. Pegou partezinha do sangue dele, colocou lá, aí viu umas cores diferentes, vermelha, que são as células vermelhas ou glóbulos vermelhos, ou são os eritrocistos, que são as células que dão a cor vermelha ao sangue. E foi contribuindo com a comunidade científica, dando essa informação, certo? Então, todas essas informações relativas à célula, relativa aos seres vivos, seja plantas, seja animais, só foi possível, mais precisamente com relação às células, toda informação, desde o início até o fim, com relação às células, só foi possível graças ao advento do microscópio. Então, o que proporcionou o desenvolvimento do estudo das células, ou o avanço do estudo das células, ou o início, para ser mais precisa, o início do estudo das células, foi a confecção ou o advento do microscópio. Então, eu coloquei para vocês lá também no grupo de vocês uma ilustração sem cor,
de um microscópio óptico para que vocês ou desenhem, quem tem habilidade, e identifique as partes, certo? Ou vocês, no caso, tirem cópia e colhem no caderno e leiam para que vocês possam conhecer as partes de um microscópio. Ainda que vocês não tenham, infelizmente, acesso a um microscópio, tampouco a escola da gente oferece, por enquanto, um laboratório e um microscópio, mas pelo menos vocês vão ficar sabendo que existe o microscópio simples, existe o microscópio composto, existe o microscópio eletrônico, o microscópio eletrônico de última geração, ok? Então, por essa semana a gente vai até aí, certo? Nessas explicações e nesse esquema que a gente montou com relação aos níveis de organização da vida, níveis de organização do corpo humano, ok? Qualquer dúvida, de segunda a sexta, eu estou à disposição de vocês, tá legal? Abraço, se cuidem, fiquem com Deus.